Como fazer uma introdução perfeita? O ponto de vista já deve constar no primeiro parágrafo? E os argumentos devem ser mencionados? Como estabelecer uma ponte entre o repertório, o tema e o ponto de vista? Quantas linhas devem ser destinadas para a introdução? Há uma diferença entre uma introdução para a FUVEST, para o Enem e para um concurso público? Essas e outras questões serão discutidas ao longo desse vídeo. Fala, meu anjo! Espero que você esteja com saúde, porque o resto a gente corre atrás. O encontro de hoje será muito especial, porque teremos a oportunidade de discutir o momento que você inicia o seu texto. Sabe aquela primeira impressão que você causa no corretor? Se chama introdução e ela precisa ser desenvolvida com técnica, com conhecimento, com repertórios apropriados. E é isso que nós vamos nos debruçar aqui hoje. Importante que para cada estrutura que nós vamos trabalhar da introdução, vou também destacar um possível tema para o Enem 2023. Há alguns que são mais quentes, que são mais prováveis, e eles serão também, é claro, apresentados no momento que a gente estiver discutindo cada uma das técnicas de introdução. Combinado? Então vamos rapidinho já olhar o primeiro tema para que a gente possa trabalhar algumas maneiras de fazer essa introdução. Vamos dar uma olhadinha nessas imagens. Nos primeiros meses de 2023, mais de 1.200 trabalhadores foram resgatados de condições degradantes de trabalho. Isso tem nome: trabalho análogo à escravidão. O resgate só foi possível porque, de um lado, o governo federal intensificou a fiscalização e, do outro, houve um aumento das denúncias. Vamos juntos lutar por um trabalho digno e decente. Denuncie sempre que suspeitar. Disque 100. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Essa campanha que vocês acabaram de observar, ela foi compartilhada pelo governo federal nas redes sociais, mas também na página do Ministério do Trabalho e do próprio MEC. E chamou muita atenção porque em pleno século XXI, 2023, ainda há trabalhadores que são colocados em condições de trabalho que são péssimas, seja porque desempenham muitas horas além do que é permitido, ou o salário que recebem. Alguns não podem nem se locomover no momento que desejam. Então, são trabalhos escravos? Não, mas são trabalhos que se assemelham. Por isso que o tema é trabalho análogo à escravidão. É um tema forte para o Enem 2023? É um tema forte. Qual repertório que eu poderia fazer uso dentro do meu texto? A Constituição Federal de 1988, nela constam inúmeros direitos que deveriam ser estendidos a todos os cidadãos. Nós sabemos que por A ou B motivos, esses direitos não alcançam a todas as pessoas. Então, o repertório A da Constituição vai bater na nossa cabeça da seguinte maneira: existe o direito, mas na prática ele não é efetivo. Então guarde esse repertório, porque ele pode ser útil para outros temas também que poderão vir em processos que você for fazer e até mesmo em concursos públicos. Muitos estudantes me perguntam o que não pode faltar nessa introdução. Então observe o seguinte: não pode faltar de cara o tema. Você não pode falar aqui 6 a 8 linhas sem discutir a temática central. Qual que é a temática central? É o trabalho análogo à escravidão. Então essas palavrinhas, elas precisam aparecer já no primeiro parágrafo, certo? Uma outra questão que não pode ficar de fora é: o que eu penso sobre isso? Qual a minha opinião sobre o trabalho análogo à escravidão? Então, essas duas questões não podem ficar de fora. Alguns processos seletivos, principalmente o Enem, exige também que você coloque um repertório. É claro que eles não falam isso abertamente. O estudante deve colocar um repertório cultural na introdução. Mas se você observar as redações nota 1000, a grande maioria dos textos que saem bem, dos estudantes que fazem uma boa introdução, começam com uma visão geral,
começa com contexto, começa com um repertório cultural. Então observe que ele vai primeiro apresentar o tema. Uma outra questão que os estudantes sempre me perguntam: eu posso começar a minha introdução diretamente já com um ponto de vista, ou já falando do tema? Não faça isso, meu anjo. Faça uma apresentação do tema. Fale um pouquinho sobre o tema. Comece com um contexto mais amplo. E nada melhor do que começar, então, com um repertório cultural. Então, observem. De acordo com a Constituição Federal do Brasil, de 1988, o trabalho é essencial à existência humana, sendo um dos direitos sociais desse documento jurídico. De fato, é por meio dele que as pessoas garantem sua subsistência e contribuem para o desenvolvimento social do país. Então observe que nessa primeira parte é um repertório cultural. Eu trago a Constituição Federal de 88, menciono que o trabalho dentro dessa Constituição ele é essencial. Então isso é um direito básico do cidadão brasileiro. Aí eu acrescento, no entanto, essa palavrinha de cara, ela já deixa bem claro que, apesar da Constituição garantir esse direito, esse benefício, esse caminho, não é isso que acontece na prática. Então eu vou colocar uma conjunção que vai trazer um contraponto. Por que eu chamo de um contraponto? Vai trazer uma contradição. Quais conectivos eu poderia utilizar quando eu desejo fazer isso? No entanto, todavia, contudo, porém. Então são palavrinhas que indicam que, infelizmente, algo não acontece como está na teoria. No entanto, na realidade, esse direito nem sempre é protegido no país, pois ainda há uma prática criminosa conhecida como trabalho análogo à escravidão. Então observe que aí há um contraponto. Primeiro, que existe um direito que garante essa dignidade do trabalho. No entanto, na prática, não é isso que acontece, certo? Há uma prática que é criminosa. Há pessoas que são exploradas. E observe que eu destaquei aí, quando eu menciono aí, há uma prática criminosa, você pode observar que está em negrito, isso aí já encosta na minha opinião. Eu já estou opinando sobre isso, certo? E também, quando você observa em azul a palavra trabalho, a outra análogo, a escravidão, eu estou destacando o tema. Então é muito importante que eu tenha isso com muita clareza. Eu não deixei de trazer o tema e eu estou trazendo o meu ponto de vista. Olha um outro conectivo. Isso, ou seja, isso que foi falado, fere o princípio da dignidade humana e impede que vários cidadãos se desenvolvam integralmente na sociedade. Então observe que essa introdução, ela trouxe um contexto, ela trouxe esse repertório, ela trouxe essa visão mais geral da Constituição, ela trouxe esse contraponto, essa contradição, que não é isso que acontece na prática, e o estudante aí opinou sobre ela. Então, ficou bem claro o que eu penso sobre isso. A minha tese está clara. Eu já preparei o caminho para o desenvolvimento. Eu vou discutir que isso fere a dignidade humana. Eu vou mencionar que isso é um crime. Eu vou deixar bem claro que isso acontece somente na teoria, esse direito, mas não tem na prática. Então observe que a introdução ela cumpre com o seu papel. Ela deixa bem claro, apresenta o tema, faça um contexto, menciona o tema e também, claro, coloca o meu ponto de vista. Isso sim é uma introdução impecável. Agora a gente vai aprender a utilizar mais uma introdução com repertório coringa, que é por meio de dados estatísticos. Mas o que são dados estatísticos, meu anjo? É quando você faz uso, logo no início da introdução, de números, de estatísticas, de porcentagens. Estas podem ter sido colocadas ali nos textos de apoio, ou às vezes você tem elas de cabeça. Você leu alguma coisa sobre isso. Agora é importante, se você for fazer uso de algum dado dos textos de apoio, da proposta de redação, é importante que você faça uma paráfrase,
Coloque com as suas palavras essa informação e não deixe de citar a fonte. Lembrando que a fonte é onde foi publicado esse dado, porque ele não te pertence, correto? Então é muito importante isso. Então eu posso iniciar uma introdução de cara com dados estatísticos. Vamos dar uma olhadinha então como que ficaria? Observe o seguinte. Dados divulgados recentemente pelo Ministério do Trabalho e Emprego mostram que foram resgatados no Brasil 523 pessoas em condições semelhantes à da escravidão, entre janeiro e 20 de março de 2023. Então observe que eu usei essa informação. Por que eu coloquei dados divulgados no Ministério? Porque ele foi divulgado ali. E observe que eu coloquei isso com as minhas palavras. Foi uma maneira de começar o meu texto. Ao fazer isso, eu já trago um contexto. Ao fazer isso, eu já apresento o assunto. Ao fazer isso, eu já preparo para que eu possa relacionar com a temática e colocar meu ponto de vista. Então observe que aqui eu não coloquei uma Constituição, eu não coloquei um filósofo, eu não coloquei um filme nem uma série. Eu iniciei a minha redação com dados estatísticos. E aí ele continua. De fato, é uma alta de 124% em relação ao volume dos primeiros 3 meses de 2022. Então observe que esse primeiro trecho em rosa, ele traz aí bem claro quais dados eu trouxe. Mas eu não posso simplesmente colocar os dados estatísticos. Falta aí o quê? Claro que eu tenho que relacionar com o tema, com o problema e também colocar a minha opinião. Vamos dar uma olhada? Esses números demonstram que... Então observe que nesse momento eu vou lá buscar o tema, o problema. Esses números demonstram que o problema ligado ao trabalho análogo à escravidão é uma constante no Brasil e algo grave. É um ato criminoso. Então observe que aí eu preciso fazer a ponte com o tema, fazer a ponte com o problema. E na parte final dessa introdução, da mesma forma que da primeira, preciso colocar uma opinião. Diante disso, é inadmissível, é inaceitável. Resumindo então, nós aprendemos que é possível fazer uma introdução com dados estatísticos, relacionar com o tema, o problema e colocar uma opinião. Cumpre aí o que nós precisamos para uma redação, para uma introdução impecável, perfeita. Vamos dar uma olhadinha agora no segundo tema que é muito provável no Enem 2023. Acompanhe essas imagens. Sempre que um aluno vai para a escola, nós do governo federal, estados e municípios, estamos juntos. Estamos junto dos estudantes, investindo em ações de combate à violência. Estamos junto da família, com programas que reforçam a segurança dos seus filhos. Estamos junto de quem ensina, melhorando a infraestrutura e o cuidado com o ambiente escolar. É assim, de estudante em estudante, de brasileiro em brasileiro, que juntos levamos mais proteção para todos. Estamos junto pela paz nas escolas. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Essa campanha também tem sido muito veiculada nos sites do governo nesse ano de 2023. Então é um tema provável? É um tema provável. Observe aqui que o tema traz o desafio de conter a violência escolar no Brasil. Por que tem essa palavrinha desafio? Porque é difícil, meu anjo. Porque a violência, ela não necessariamente está explícita, mas ela está lá escondida por meio dos preconceitos. Em alguns casos, essa violência, ela tira a vida de pessoas, ela machuca professores, estudantes. E nós vivemos esse ano situações muito tristes, com perda de colegas, professores, educadores e até mesmo de estudantes. Então observe que o candidato aqui está sendo convidado a pensar sobre tudo isso. O que eu poderia utilizar? E esse repertório se chama Sex Education. Ou se a gente quiser falar bonitinho em inglês, Sex Education. É uma série britânica que foi lançada em 2019. Ela se passa numa escola com muitos jovens, professores, os pais frequentando a escola, a comunidade.
E é claro que ali há uma descoberta em relação à sexualidade também, há discussões sobre isso. São inúmeros temas que são abordados: o assédio, o aborto, a homofobia, o se autoconhecer, o conviver e também a questão da violência. Há trechos da série que aborda a violência entre os jovens. Então observe aqui como seria, fazendo uso desse repertório, a minha introdução. A série Sex Education, produzida pela Netflix, retrata o drama adolescente e suas vivências, principalmente no ambiente escolar. Na trama fica evidente que, por algumas falhas, a escola vira um ambiente conturbado, prejudicando a vivência acadêmica. Observe que eu coloquei, meu anjo, em rosa, porque essa é a parte de falar um pouco de uma maneira mais ampla, apresentando ali, trazendo um contexto e ao mesmo tempo eu chamo isso aí de repertório cultural. Mas não é um repertório cultural qualquer. É claro que eu pensei uma série que tem um vínculo com o tema que foi apresentado. O tema não tem relação com desafios de conter a violência nas escolas? Então observe que eu peguei uma série e vou buscar nessa série, ela fala de muitas coisas, mas eu vou buscar o aspecto que tem a relação. O Wagner, mas essa série também fala do aborto, fala de outras questões, mas eu não vou discutir isso. Eu vou trazer, que é uma série produzida pela... Eu tenho que trazer algumas informações para o corretor compreender. E dentre os vários assuntos ligados à adolescência, se destaca, que é a violência na escola. Então aí o que eu quis dizer? Eu preparei o caminho para que eu possa o quê? Relacionar com o tema e emitir o meu ponto de vista. Combinado? Vamos dar uma olhadinha? Fora da ficção, o mau comportamento e a agressividade dos alunos, infelizmente, crescem no ambiente escolar brasileiro, prejudicando a aprendizagem. Então agora sim, em azul, eu fiz uma ponte com o tema. Eu mostrei que isso acontece e é um problema. O que está faltando, meu anjo? Está faltando eu colocar meu ponto de vista. Está faltando eu me posicionar. Está faltando eu dizer o que eu penso sobre isso. Eu não posso encerrar minha introdução. Há estudantes que, primeiro, ficam tempo demais somente falando do repertório, quase não relacionam com o tema, não trazem nada sobre o tema, não cita a palavra principal e nem colocam um ponto de vista. É muito importante, se você deseja construir uma introdução impecável, que você traga esse contexto de maneira rápida, esse repertório, que você não deixe de relacionar com o tema, tem que ter as palavras principais, violência na escola, e ao mesmo tempo que conste a sua opinião. Tal problemática se agrava quando não há contato entre a escola e as famílias. Olha, é uma causa e já é um ponto de vista. E pela falha da educação em seu papel de formar indivíduos íntegros. Então a escola falha, o processo de educação falha e ao mesmo tempo, quando a família também não é corresponsável por essa aprendizagem, por esse acompanhamento, fica mais difícil educar, fica mais difícil de fazer com que esse ser humano possa crescer e não praticar tais atos ligados à violência, correto? E não poderia esquecer, olha a temática, o desafio de conter a violência escolar no Brasil. Esse tema foi citado, eu usei um repertório e relacionei com ele, e eu coloquei meu ponto de vista. E deixei bem claro que é um problema, é um desafio que precisa ser melhor discutido e analisado. Cumpre aí o que nós precisamos para uma redação, para uma introdução impecável, perfeita. Uma outra maneira, um outro jeito, um outro repertório, uma outra técnica de começar a introdução é por meio de uma citação. Meu anjo, o que é uma citação? Citação é quando eu faço uso de uma frase que foi mencionada por alguém. Quando eu pego um trecho, uma frase que alguém falou e coloco no meu texto. Agora, da mesma maneira que uma série, que um filme, eu tenho que pegar uma frase que seja possível fazer o link. Alguns estudantes sempre me perguntam, mas Wagner, como que eu faço o elo? Como que eu faço o link? Vamos dar uma olhadinha?
Observe aqui esse repertório que também é coringa, porque dá para usar em inúmeros temas. Quer ver um exemplo? Aqui nós temos o Aldous Huxley. Nome difícil, hein? Aldous Huxley. Bonito, né? Ele é um escritor inglês. E esse escritor inglês, ele trouxe a seguinte frase em um dos seus livros: os fatos não deixam de existir só porque são ignorados. O que você entendeu dessa citação? Pensa aí um pouquinho. É isso mesmo, meu anjo. Os fatos não deixam de existir, não é porque uma pessoa ignora, finge que não está acontecendo, que aquela realidade, que aquele problema deixa de existir. Fala a verdade. Seria possível fazer uso dessa frase para inúmeros temas. Para a violência nas escolas, para a falta de segurança, para o trabalho análogo à escravidão, para a desigualdade social, para uma educação sem qualidade, para a violência contra a mulher. Então observe que é possível. Por que a gente chama de coringa? Porque é possível você iniciar a sua introdução com essa frase. Mas Wagner, me mostra como ficaria então um esqueleto dessa introdução coringa. Vamos dar uma olhadinha? Os fatos não deixam de existir só porque são ignorados. Como que eu faço aqui o elo? A declaração feita pelo escritor e filósofo inglês Aldous Huxley, ao ser analisada sobre a atual conjuntura brasileira poderia ser qualquer tema, nos convida a não ignorarmos as causas do tema, certo? Apontaria aí duas causas importantes. De fato, é essencial também encontrarmos as alternativas para garantir que esse problema que é inaceitável, me posicionei, não mais seja uma realidade no Brasil. Meu anjo, essa introdução coringa aqui seria possível você utilizar para muitos temas. Da mesma forma que se você pesquisar um pouquinho, você vai encontrar uma frase legal do nosso grande Nelson Mandela. Você vai encontrar a possibilidade de usar a frase do grande educador brasileiro Paulo Freire ou do sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Então observe que é importante que você selecione alguns repertórios coringas, algumas citações e pense um pouquinho como que você faria uso, como que você relacionaria com o tema e como você colocaria a sua opinião. Então observe que você tem agora uma citação, o tema-problema e a opinião. Essa é a estrutura básica que você deveria utilizar nesse caso. Então é isso, meu anjo, hoje ficamos por aqui e que esse conhecimento possa ser útil para que você se torne um cidadão mais consciente e que passar em um processo seletivo ou um concurso público seja a consequência de uma pessoa esclarecida que deseja fazer o bem, cultivar e construir um país mais digno para todos. Combinado? Fique bem, estude muito, um grande abraço, um beijo bem grande e a gente se vê em breve. Até mais!